Amém? Podeis assentar, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. As crianças têm que entrar para o culto infantil com a professora, né? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler como vocês estão, né? Assentados mesmos. Mateus, capítulo 28. Quem encontrou, declara o seu amor à palavra do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenha medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, e como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. E enquanto eles iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados e recomendando-lhes: diga isto, os discípulos dele vieram de noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, louvado e exaltado mais uma vez é o teu santo nome. Que o Senhor seja digno de todo louvor e toda adoração. Nesse momento, Senhor, ministraremos a tua palavra que é doce e poderosa. O Jesus que ressuscitou, que venceu a morte. Fale conosco agora, Espírito Santo. Retire todos os medos que porventura há no nosso coração, todas as barreiras que há nas nossas vidas, todas as incertezas, as inseguranças, caiam por terra agora em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo que está aqui, desde quando nós chegamos, ele já estava aqui, Senhor. Que o Senhor ministre vida através da tua palavra em cada coração agora. Que cada coração seja quebrantado, seja tratado, seja curado pelo Senhor dos Exércitos. Fale conosco, Deus, queremos ouvir somente a voz do Senhor. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Diga para duas pessoas assim: Feliz Páscoa. Glória a Deus. Feliz Páscoa, família do Avivamento. Feliz Páscoa, família Nova Vida. Estão vivos, né? Glória a Deus. Feliz Páscoa para você que está nos assistindo no YouTube. Jesus ressuscitou. Esse é o tema dessa palavra, Jesus e a sobrenatural ressurreição. Por 6 semanas consecutivas, nós estivemos aqui ouvindo sobre o sobrenatural de Jesus. Começamos com o sobrenatural de Jesus lá no casamento, transformando a água em vinho. E hoje nós estamos finalizando com a sobrenatural ressurreição do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso, né? A palavra, ela é poderosa, né? E nós vemos o poder de Deus manifestado aqui nesse texto bíblico através da ressurreição do Senhor dos Exércitos, né? A palavra poder na Bíblia, no Novo Testamento, ela descreve a ação poderosa de Deus, a ação sobrenatural do Senhor. E qual foi essa ação? A ressurreição de Jesus.
A ressurreição do Filho de Deus, do próprio Deus, né? Essa palavra poder no grego, ela é dunamis, né? Ou seja, ela é a raiz da nossa palavra portuguesa para dinamite. Dunamis é o poder de Deus sobrenatural, e esse poder de Deus está disponível para todos nós há mais de 2000 anos atrás. Ele foi usado lá e ele é usado hoje também, porque a ressurreição é o poder de Deus para cancelar o nosso passado. Se não tivesse ocorrido a ressurreição, todos nós ainda estaríamos presos ao nosso passado, e com certeza você sabe qual era o seu passado, aonde você estava, ou talvez você ainda continue preso nessa noite. A ressurreição de Jesus é algo singular, é algo impactante, é algo sobrenatural. Toda a história, da vida de Jesus é especial. O seu nascimento carregado da proteção do sobrenatural do Senhor dos Exércitos, a vida de Jesus carregada de milagres, carregada de situações sobrenaturais, porque ninguém foi como Jesus, ninguém é como o Senhor dos Exércitos. Desde a profecia sobre o seu nascimento até a sua ressurreição, a história de vida de Jesus, ela é linda, ela é surpreendente, porque ela começa com uma menina de 13 anos recebendo a visita do anjo do Senhor, e ela dizendo assim: sim, Senhor, eu sou a tua serva. E quantas das vezes há muitos que têm dificuldade de dizer sim para o Senhor dos Exércitos, e Jesus tem falado com você, e ainda você não disse sim para Ele, Desde a profecia, a história de Jesus é maravilhosa. Você crê em Jesus Cristo, irmão, sim ou não? Você realmente crê que Ele ressuscitou? Aleluias, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Os grandes líderes, entre aspas, das religiões, se você for no lugar do túmulo deles, você vai encontrar: aqui jaz Maomé, o fundador do islamismo. Se você for no lugar aonde está o túmulo de Buda, você vai ver: aqui jaz Buda, o fundador do budismo. Mas o dia que você for em Jerusalém, a tumba está vazia. Você vai entrar lá naquele lugar e não há corpo, não há osso, não há nada, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Irmão, note bem que ninguém nasceu como Jesus. Nasceu sem pecado, nasceu sem nenhuma mancha de pecado. Ninguém viveu como Jesus, ninguém aqui sofreu ou sofrerá como Jesus. Quando aquele ator e escritor Mel Gibson fez aquele filme que impactou as pessoas ao redor do mundo, aquele filme, muitos de nós às vezes não conseguimos nem acompanhar as cenas de flagelo, porque houve todo um estudo, toda uma preparação para se chegar o mais próximo possível do sofrimento. Mas eu entendo que o sofrimento de Jesus vai além daquele que foi retratado no filme, porque nós vimos ali o sofrimento físico, nós vemos ali o flagelo de um homem que começou na quinta-feira sentindo uma tremenda investida na sua alma. Ele viveu uma angústia tão grande que nenhum de nós viveu. Porque a angústia que ele viveu foi tão grande que o suor dele começou a se transformar em sangue, tamanho era o sofrimento. E aí vem o espancamento, aí vem todo o flagelo, aí vem a coroa de espinhos de 10 centímetros, 10 para 15 centímetros na cabeça, e aí vem as chicotadas, 40 chicotadas menos uma, 39 chicotadas, aqueles chicotes que na ponta era feito de esfera, aquelas esferas que a gente brincava quando criança, que era colocado pedaço de osso, e vem depois a cruz, que não foi feita para ele, mas era feita para aquele ladrão chamado Barrabás, e a cruz era maior do que ele, e ele tem que carregar aquela cruz, ele tem que levar aquela cruz pesada, e todo o flagelo. Nenhum de nós sofreu ou sofrerá como Jesus. Ninguém amou como Jesus.
Por mais que você ame uma pessoa, as mamães aqui que têm um amor, né, também imenso pelos seus filhos, né, Jesus, ninguém ama como Jesus, ninguém morreu como Jesus, e ninguém ressuscitou para a vida eterna como Jesus. Lázaro, a filha da viúva de Naim, outros que por aí ressuscitaram, há vários relatos de pessoas que ressuscitaram, muitos profetas oraram e pessoas ressuscitaram, mas todos eles, né, ou melhor dizendo, consertando a palavra, todos esses voltaram a ter vida, foram vivificados, teve vida, mas passou pela morte. Mas o único que ressuscitou para a vida eterna e está nos céus é Jesus, e ninguém voltará como Ele. Ele vai voltar. Você está preparado para a volta dele? Ninguém é como Jesus, ninguém é como ele, de todos esses aspectos fantásticos da sua vida, né? Eu quero nessa noite ressaltar, de acordo com esse texto aqui, a ressurreição de Jesus. E talvez você pode me questionar assim, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Ele já ressuscitou, já não sei quantos anos. Meu querido, minha querida, tem tudo a ver conosco, porque se não tivesse ocorrido a ressurreição de Jesus, nós não teríamos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Quando nós morrêssemos ia acabar tudo, e a morte não acaba tudo, a morte é o início de uma eternidade. A morte nos dá a passagem por causa da ressurreição de Jesus. Quando morremos temos a oportunidade de vivermos, a morte não é o fim. Quando uma pessoa tira a sua própria vida achando que é o fim, não é o fim. A morte física é o início da eternidade. Então é extremamente importante para nós, é singular para as nossas vidas. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 25 e 26, acompanha aí comigo, né? Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. O próprio Jesus disse isso: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que chegue ao sepulcro, ainda que vai para a cidade de pé junto, ainda que vai para o paletó de madeira, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Todos nós temos uma certeza que vamos morrer. Mas você tem certeza que vai viver eternamente com Jesus? Você tem certeza que encontrou o Salvador da vida? Quando você crê em Jesus, irmão, nem a morte poderá detê-lo. A morte não poderá, né? A morte era o que tinha de maior. A morte é o que tinha de maior. E quando Jesus ressuscita, ele vence a morte, né? Então aquela sepultura vazia, aquela sepultura fria, aquele túmulo frio não poderá te conter por causa da ressurreição de Jesus. Ainda há alguns céticos, alguns duvidosos que não acreditam, que desenvolveram uma teoria que Jesus não morreu, mas que ele estava efetivamente dormindo. Que ele estava dormindo, que ele não morreu, que aquela sexta-feira, ali a partir das 15 horas, quando ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, tudo está consumado. Alguns então acreditam que a partir daquele momento, até no domingo, ele estava apenas dormindo, mas é uma grande inverdade, é uma grande mentira, porque de fato Jesus morreu. E a Bíblia registra isto, João capítulo 19, versículos 33 e 34. João 19, versos 33 e 34, diz assim: Senhor, eu amo a tua palavra. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava, diga, morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quando os soldados chegaram, e eles foram naqueles 3 que foram crucificados, eles perceberam que Jesus, melhor dizendo, já estava morto. Havia pressa, porque a partir das 18 horas da sexta-feira, o judeu já entendia que era o sábado.
E não poderia, o sábado era consagrado ao Senhor. Então o que os soldados faziam nas crucificações? Quando a pessoa demorava a morrer, eles pegavam e quebravam as pernas da pessoa para ela morrer mais rápido. Mas quando chegaram em Jesus, ele já estava morto, até porque era preciso também se cumprir uma palavra profética. E essa palavra profética disse no Velho Testamento que o Messias, o Salvador, nenhum dos seus ossos seria quebrado. Nenhum dos seus ossos seria quebrado como era de costume. Perfuraram ele, com uma lança. Filipenses capítulo 2, versículo 8 também nos fala essa verdade. Diz assim o texto bíblico, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente. Em todo o tempo da vida de Jesus, ele obedeceu ao Senhor. Em muitas vezes que Jesus foi questionado pelas pessoas, ele disse assim: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Importa fazer a vontade do meu Pai. E aí, primeiro eu te pergunto, quem é o seu pai espiritual? E depois eu te pergunto, você tem obedecido o seu pai espiritual? Você tem dito sim para ele? O outro texto bíblico que confirma a morte de Jesus está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e depois o versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, versículo 13. Senhor, eu amo a tua palavra. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Paulo está dizendo, olha, estão dizendo por aí que Jesus não ressuscitou. Mas se ele não tiver ressuscitado, de nada serve a minha pregação, de nada serve a fé de vocês. Como é que nós vamos acreditar num defunto? Como é que nós vamos acreditar em alguém que os ossos dele estão no lugar? Paulo está dizendo isso, contradizendo aqueles que estavam dizendo que ele não ressuscitou. E aí no verso 17 ele vai dizer assim: e ainda estão em seus pecados. As pessoas estavam nos seus pecados, desacreditando que Jesus havia ressuscitou, mas de fato ele ressuscitou para a glória de Deus, aleluias. A ressurreição sobrenatural de Jesus é um fato, irmãos, testificado. O versículo de número 1 que nós lemos assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, irmãos? Não é segunda. Tem gente que acha que é segunda, né? Que é o dia de trabalhar, o dia de branco, o dia de preto, de negro. Não, é domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Então passou o sábado, Jesus foi crucificado na sexta-feira, né? Ele entregou o seu corpo para a morte às 15 horas, às 3 horas da tarde da sexta-feira. Depois ele é tirado da cruz, ele é sepultado antes das 18 horas, porque a partir das 18 horas já era o sábado. E aí ele passa a sexta, o sábado, e no domingo de manhã, no começo do dia, né? Ou seja, mais ou menos ali às 6 horas da manhã, Maria Madalena e a outra Maria foram ver ao túmulo. Ou seja, elas foram ver como estava, porque elas queriam, dar um tratamento melhor no corpo. Havia um costume de perfumar o corpo, de colocar especiarias no corpo. E como Jesus, o tempo entre a hora que tirou Jesus da cruz e quando colocou ele no túmulo foi muito pouco, não dava tempo de fazer de perfumar todo o corpo, era necessário. Elas foram ver para fazer isso, mas quando elas chegaram lá, elas foram testificar realmente, que se ele, o corpo dele lá, e aquelas mulheres, irmãos, elas foram as últimas a sair da cruz, mas elas foram as primeiras a chegar na tumba. Elas foram as primeiras a chegar. Elas foram as primeiras a procurar Jesus. Talvez o que elas passaram de angústia naquela sexta-feira à noite, no sábado, esperando chegar o domingo às 6 horas da manhã, para ir até Jesus, para buscar ao Senhor dos Exércitos, para buscar a Deus. Existem coisas, irmãos, da nossa vida que nós temos que realmente ficar em último lugar, nós temos que realmente ficar lá atrás, mas outras coisas a gente precisa ser o primeiro a estar, o primeiro a buscar, o primeiro a servir, o primeiro a adorar, o primeiro a dizer: Senhor,
Senhor, eis-me aqui, se ninguém se prontifica, eu vou primeiro, eu sou o primeiro, eu sou a primícia, porque primeiro nos fala de primícias, né? A oferta de Abel foi aceita porque foi as primícias das suas ovelhas, né? Foi o que ele tinha de mais especial, de melhor para servir a Deus. Então, a ressurreição sobrenatural de Jesus é um fato testificado. Houve testemunha, houve pessoas que chegaram lá e constataram que o túmulo estava vazio, como continua vazio até hoje. E por mais que se queiram procurar em toda a terra, não se achará os ossos de Jesus, porque ele ressuscitou, ele está vivo na direita, à destra do Pai Celestial. Mas também a ressurreição sobrenatural de Jesus nos mostra que é Deus visitando a terra com o seu dunamis. É a Deus visitando a terra com o seu poder, com a sua majestade, porque Deus é a fonte de todo o poder. Na década de 90, uma música foi lançada que dizia assim, que Deus tem todo o poder, né? Eu entendi o que o autor queria dizer, porque realmente Deus detém todo o poder, mas essa expressão, quando você vai olhar, ela não é muito correta, porque Deus não detém todo o poder, Deus é a fonte de todo o poder. Deus é a fonte do dunamis, do poder. O ser humano tem poder. Nós temos alguns poderes, né, que se forem bem desenvolvidos, a gente consegue fazer algumas coisas. Satanás tem poder. É limitado? É, como eu e você. Mas Deus não. Deus é a fonte de todo o poder. Então, a ressurreição sobrenatural de Jesus nada mais é do que o poder de Deus visitando a terra. Visitando, olha o versículo, acompanhe comigo aí, mantenha a sua Bíblia aberta, né? Para quem não está, mas mantenha aberta em Mateus 28, né? Versículo agora 2 até o 4 diz assim: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se removeu a pedra, e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Então, a ressurreição sobrenatural de Jesus nos ensina que foi o poder de Deus visitando a terra. Deus visitou a terra como nunca visitou antes com o seu poder. Haverá uma visitação de Deus. Haverá sim uma visitação de Deus nos últimos dias, nos últimos acontecimentos, na grande tribulação, mas vai ser uma visitação, né, para julgamento, uma visitação para julgar as pessoas, mas essa visitação aqui, ela foi além do esperado, ela foi sobrenatural, porque ela trouxe à vida alguém que já havia parado de respirar, alguém que já havia morrido. Então, a ressurreição sobrenatural de Jesus foi a visitação do poder do Senhor aqui na terra. A terra foi visitada pelo poder do Senhor. Diz o texto bíblico, né, que houve um tremor de terra muito grande. Um anjo de Deus foi designado, um anjo desceu do céu e ele foi designado ali. E aí então ele removeu aquela pedra, uma pedra muito grande foi colocada na entrada do túmulo, porque havia uma preocupação das autoridades religiosas, havia uma preocupação que alguém fosse lá, motivado pelo ódio, motivado por alguns sentimentos, e roubasse o corpo de Jesus. E aí eles colocaram uma pedra enorme, colocou guardas, sentinelas para vigiar. Mas, irmãos, quando o sobrenatural de Deus vem na terra, não há nada que pare diante do sobrenatural do Senhor, porque é o poder de Deus, é a misericórdia, é a graça, é o poder de Deus atuando. Nenhum de nós somos páreos para o poder sobrenatural do Senhor, nenhum de nós conseguimos resistir por muito tempo. Nós podemos até oferecer uma resistência, mas não conseguimos resistir muito tempo quando o poder, o dunamis de Deus se manifesta. E esse foi um dia da manifestação sobrenatural do Senhor. Um anjo foi enviado, um anjo de fogo com vestes brancas foi enviado e removeu aquela pedra. A ressurreição de Jesus nos ensina, em terceiro lugar, nos mostra que a vitória é a vitória da fé sobre o medo. A ressurreição de Jesus nada mais é do que a vitória da fé sobre o medo.
sobre a perca, sobre o medo. Acompanhe comigo aí o versículo 5 e o versículo 6. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Mateus 28, versículos 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenha medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Aquelas mulheres estavam com medo, depositaram a fé em Jesus, mas agora elas estavam com medo, não atordoadas, sem saber o que estava acontecendo. Mas a ressurreição, o anjo disse: olha, venham ver. Não tenha medo, venha ver aquele Jesus, venha ver aqui o lugar onde foi colocado, a pedra onde ele foi colocado. Eu quero que vocês vejam, ele não está aqui. Como ele disse para vocês, ele iria ressuscitar, ele não está mais aqui. Então a ressurreição de Jesus, meu irmão, nada mais é a grande vitória da fé sobre o medo. Você tem tido algum medo na sua vida? Você tem passado alguns medos? Entregue ao Senhor dos Exércitos, porque o poder de Deus que ressuscitou Jesus é o poder para te libertar dos medos, é o poder para te curar dos traumas, é o poder para te libertar da incredulidade, dos medos, da ansiedade e de tantas outras coisas que assolam a sua alma, que amarra a sua alma, que te impede de dizer sim para o Senhor Jesus Cristo. A ressurreição sobrenatural de Jesus, em quarto lugar, nos ensina que ela é a grande boa nova de salvação aos homens. Não existe salvação sem a ressurreição de Jesus. A obra seria incompleta se não tivesse acontecido a ressurreição de Jesus. E o que Deus faz, Deus não faz nada incompleto. Amém? Deus não faz nada incompleto. Aquela boa obra que Ele começou no seu coração, se você abrir o seu coração, Ele vai continuar. Ele vai trabalhar na sua vida. Então a ressurreição sobrenatural de Jesus é a grande boa obra, a grande boa nova de salvação aos homens. Vamos ler o versículo de número 7, que diz assim, Mateus 28, versículo 7. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Olha que maravilha, né? O anjo disse para aquelas mulheres: vão depressa. Há uma pressa de Deus para que as pessoas se convertam. Há uma pressa de Deus para você entregar a sua vida a Cristo, se você não fez ainda. Talvez você não sinta essa pressa. Talvez você quer fazer algumas outras coisas ainda. Mas há uma pressa, o anjo disse: vá depressa, porque é uma pressa do Senhor para salvar a humanidade. Meu querido, minha querida, há uma pressa de Deus para que você apresente o Salvador para as pessoas. Há uma pressa do Senhor para que você leve o evangelho das boas novas para a sua família, para a pessoa que trabalha com você, para a pessoa que você cumprimenta na rua, para o seu vizinho. É uma pressa do Senhor, né? Porque é preciso dizer que Ele ressuscitou, é preciso contar que Ele ressuscitou, é preciso mostrar para o mundo que Ele venceu a morte e que Ele ressuscitou. Porque, meu querido, o plano redentor do Senhor não era só ir à cruz, não era só morrer na cruz, era também ressuscitar como de fato aconteceu. É preciso mostrar para as pessoas: olha, Ele vive, Ele ressuscitou, e por causa desse fato, por causa da ressurreição, eu e você agora nós temos a vida eterna. O dia que a morte chegar para nós não é o fim, é o começo de uma nova vida, é o começo de uma nova vida, ou com Deus ou sem Deus. E aí é importante entender isso. É preciso passar adiante, diz o texto. Olha, ide depressa, fale que Ele ressuscitou e passe adiante, vai rápido, vai à frente. Não perca a oportunidade de dizer sim para o Senhor. Vá adiante, leve a palavra. Mas ninguém leva, mas você leva, você fala. Mas na minha família ninguém entregou a vida a Cristo ainda. Seja o primeiro, seja as primícias. Entregue a sua vida ao Salvador, entregue a sua vida ao Redentor. Nós aprendemos aqui em
Quinto lugar, irmãos, que a ressurreição sobrenatural de Jesus é o encontro com Deus vivo. A ressurreição de Jesus nos aponta para um encontro verdadeiro com um Deus que está vivo. A nossa cruz está vazia. Enquanto em outra religião ainda há uma figura de um Jesus pregado na cruz. O nosso Jesus não está morto, Ele está vivo. E a cruz permanece vazia, porque Ele venceu a cruz não pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde detê-lo. Então a ressurreição de Jesus é um encontro com Jesus vivo, né? Mateus capítulo 28, versículos 9 e 10. Senhor, eu amo a Tua palavra. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Então a ressurreição sobrenatural de Jesus marca o encontro com Jesus. Diz o texto bíblico que nós lemos aqui, o versículo de número 9, né, que de repente, em algumas traduções fala assim: de repente Jesus veio ao encontro delas. Ao encontro marcado, ao encontro do Senhor com as nossas vidas. Jesus quer te encontrar, meu querido. Jesus quer te encontrar diariamente, Jesus quer te encontrar, Jesus quer ter um encontro verdadeiro com você. Jesus anseia, e é algo que tem que ser rápido, é algo que sem logo, porque nós não podemos, nós não sabemos, nós não temos o controle do nosso amanhã, irmãos. Hoje estamos aqui, que maravilha, que bênção, né? Estarmos juntos aqui para celebrar ao Senhor, mas quem nos garante o que vai acontecer daqui a um minuto? Quem nos garante o que vai acontecer daqui a um dia? Quem nos garante o que vai acontecer daqui a uma semana, um mês? Ninguém nos garante nada, porque, né, Deus tem um controle de todas as coisas. Então há uma pressa de se arrepender, há uma pressa de consertar, há uma pressa de dizer sim para Jesus, há uma pressa de entregar a vida a Jesus, há uma pressa de levar Jesus para as pessoas, há uma pressa de dizer: olha, Jesus te ama, Jesus quer salvar a sua vida. Há uma pressa, tem que ser rápido, tem que ser logo. E aí Jesus fala assim: olha, manda eles voltarem para a Galileia, porque lá eles me verão. A Galileia foi aonde iniciou tudo, foi aonde começou tudo. Há momentos na nossa vida que nós precisamos voltar para o início de todas as coisas, voltar para o início do primeiro caminhar, dos primeiros cultos, do primeiro amor, da primeira essência com o Senhor. Como era, como havia, né, um sentimento de gratidão, como havia uma disposição, como havia toda uma expectativa, toda uma esperança, porque a ressurreição de Jesus nos aponta para um encontro com Deus vivo. Não é um encontro com uma imagem, porque ela não pode nada, o Salmo 115 nos fala sobre isso. Não é um encontro com a religião, porque a religião ela não conseguiu cumprir o seu papel. É um encontro com Jesus que está vivo, com o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Para concluirmos essa palavra, meu querido, minha querida, Jesus ressuscitou para dar esperança para você. É por causa da ressurreição de Jesus que nós temos esperança em Deus. Abra a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Senhor, eu amo a Tua palavra. Jesus ressuscitou para dar esperança para cada um de nós. Diz assim o texto bíblico: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Não é qualquer esperança. Às vezes olhamos para uma pessoa, às vezes olhamos para uma instituição, às vezes olhamos para um momento e nós temos esperança, ou até porque nos foi prometida alguma coisa. Mas essa esperança aqui
de Jesus é uma esperança viva, não é uma esperança morta, não é uma esperança que falha, não é uma esperança que volta atrás, é uma esperança viva que se concretiza, que é real, que é verdadeira, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Pedro identificou isso. A ressurreição de Jesus nos deu a condição de termos esperança no Senhor. Não há mais jeito, não há mais jeito para você. Não há mais solução, não há mais solução para mim. Mas para Jesus há sempre uma esperança. Ele morreu e ressuscitou, melhor dizendo, ressuscitou para te dar a esperança viva. A esperança que é o Filho de Deus. A esperança que se você servir a Ele, pela misericórdia, a graça, Ele vai te abençoar. Ele vai abrir o céu sobre você. Ele vai trazer grandes coisas para a sua vida. Nós temos direito à fé viva. Nós temos direito à proteção, nós temos direito ao livramento, nós temos direito às bênçãos, porque nós merecemos, sim ou não? Não, você não merece, irmão. Você acha que você merece ir para o céu? Não, você é pecador, você é falho. Eu estou aqui pregando aqui, mas estou vendo a cara de uns aí. Não leio o seu pensamento, graças a Deus, não leio. Alguns aceitam de bom grado a palavra, outros estão doidos para ir embora. Outros nem recebendo a palavra estão, outros estão fechando o coração e endurecendo. O que esse homem está falando? Minha vida está um bagaço, minha vida está ruim, nada vai mudar na minha vida. Outros estão recebendo e dando glória a Deus, aleluia, Jesus está alimentando. Nós não merecemos não, meu irmão, nós somos inferno. Eu mereço o inferno, irmão. Nós merecemos o inferno. A salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. E isso não vem de vós, nem vem da distribuição de sopa, cesta básica, esmola, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache, eu sou o cara, eu dei um caminhão de cesta básica, eu distribuí sopa, eu ajudei lá os mendigos lá da praça da rodoviária, então eu mereço. Não, nós não merecemos o céu. Jesus fez tudo isso por amor a mim e a você. E quando Ele ressuscitou, Ele nos deu o poder de nós vivenciarmos tudo isso e muito mais que eu descrevi aqui. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você. Diga para o seu vizinho aí, Feliz Páscoa. Diga para o outro, Feliz Páscoa. Ele vive em nós, Ele vive e nós viveremos com Ele eternamente. Você pode celebrar o Senhor Jesus por isso? Nós viveremos com Ele eternamente nos céus. Vamos colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor dos Exércitos agora. Vamos adorar o Senhor e orar a Deus, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Que maravilha! Ele disse, isso tem tudo, irmão, para nós, né? Isso é singular, isso é o ponto máximo, é a ressurreição do Senhor Jesus. É a ressurreição, o plano redentor de Jesus, o plano redentor de Deus. Desde Gênesis, Deus revelou o seu plano. Satanás foi vendo Deus revelar o seu plano, e Satanás entendeu que o plano de Deus era mandar Jesus, e que Jesus ia morrer na cruz. E quando Jesus vai na cruz e Jesus morre na cruz, Satanás celebra, Satanás faz festa, o reino das trevas celebra. Só que Satanás não sabia que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia. Ficou até endemoniado por causa disso, né? E por causa da ressurreição, nós temos as promessas do Pai ao seu dispor. Por causa da ressurreição de Jesus, você pode aí, em nome de Jesus. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor agora, agradecendo ao Senhor pela ressurreição, agradecendo ao Senhor porque nós chegamos até aqui,
e nós fomos ministrados por uma palavra poderosa, por uma palavra sobrenatural, né? Por favor, as crianças, os adolescentes, os pessoal da Reju, que senta esses meninos aí, por favor, é hora de oração. Daqui a pouco nós vamos terminar e vocês podem pegar o sapato, podem trocar de roupa, né, fazer muita coisa. Nós temos que aprender, irmão, a questão da celebração, da adoração, do culto. Depois a gente faz as outras coisas. Depois a gente vê como é que faz, né? Vamos orar, agradecendo ao Senhor dos Exércitos, né? Não leve a mal, mas nós estamos em adoração, nós estamos numa celebração. Quem é a garantia? Qual é a garantia que eu tenho que eu vou estar aqui para celebrar ao Senhor no próximo culto? Ou você tem essa garantia? Ninguém tem, irmãos. Essa é a oportunidade, esse é o culto de se encontrar com o Deus vivo. E eu gostaria que você agora orasse, agradecendo ao Senhor, porque Jesus vive, porque Ele está à direita do Pai, Ele ressuscitou. Oh, maravilha, oh, aleluia. Vamos orar ao Senhor agora. Os meninos aqui da frente também vão orar ao Senhor. É tempo de oração, é tempo de agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus maravilhoso, oh, Deus poderoso. Agradeça ao Senhor aí, irmão. Agradeça a Deus, agradeça ao Senhor pelos motivos que nós ministramos aqui nessa noite. Oh, Pai amado, quero te agradecer, Senhor dos Exércitos. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és poderoso, Senhor dos Exércitos. Bendito é o teu santo nome, Deus. A ti toda glória, a ti toda honra, meu Deus, a ti todo louvor, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor dos Exércitos. Tu és poderoso, Senhor Deus da glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Oh, shei barabalaba, chorecanda lá. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és poderoso, Senhor dos Exércitos. Toda glória e toda honra pertence ao Senhor dos Exércitos, meu Pai. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, meu Pai. Bendito é o teu santo nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus Cristo. Oh, Ele está vivo. Agradeça ao Senhor porque Ele está vivo. Agradeça ao Messias porque Ele está vivo. Jesus está vivo e nós temos a garantia da vida eterna, a garantia dos céus, a garantia da esperança, da fé, a garantia da confiança, do livramento, da proteção. Oh, Deus poderoso, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és digno de toda glória. Tu és digno de toda adoração, meu Pai. Exaltado e glorificado é o teu santo nome. Bendito é o teu santo nome, ó Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Deus da glória. Oh, Deus poderoso, Senhor dos Exércitos, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Obrigado, Deus amado, Deus poderoso, porque Ele vive, Senhor Deus. Oh, aleluia, Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Oh, maravilha. Oh, Deus da glória. Glória a Deus. Continue agradecendo ao Senhor, porque Ele vive. Com seus olhos fechados, agradecendo ao Senhor. Não pare de agradecer.
nós não precisamos da música para agradecer, embora com a música, né, há uma harmonia, mas continue agradecendo, adorando ao Senhor. Porque agora eu quero falar com você que está aqui e que ainda não teve um encontro verdadeiro, não teve um encontro real com Jesus Cristo que está vivo. Eu quero te dar nesta noite a oportunidade de você dizer sim para Jesus, e você entregar a sua vida a Cristo, e você desfrutar da salvação em Cristo Jesus, e você poder desfrutar depois, quando for para a eternidade, da vida eterna com o Senhor. Muitos aqui já disseram sim, já aceitaram Jesus, mas você que está aqui nesta noite, que Jesus está te chamando, e não é a primeira vez que Jesus te chama para entregar a vida a Ele. E o que é entregar a vida a Ele? É ser cristão, é ser crente, é caminhar com Deus, é mudar de vida. Então eu quero te dar a oportunidade, enquanto a igreja está orando, agradecendo a Deus, intercedendo por esse momento também. Você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, só você que ainda não entregou a sua vida a Cristo para andar com Ele, mas essa noite Jesus te tocou e você quer dizer sim para o Senhor, levante a sua mão direita aos céus, para que a gente possa te conhecer. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Cristo, quer ser crente no Senhor Jesus? Levante a sua mão mais alto para a gente poder te conhecer. Tem ali a Júlia, está entregando a vida a Cristo, Emily? Ainda não havia entregado a vida a Jesus? Está entregando agora? Aleluia, aleluia, celebra o Senhor pela vida dela, Júlia. Júlia, vem cá, a Emily, quem mais, né? Está entregando a vida a Cristo também, Júlia? Glória a Deus. Os irmãos da rede de acolhimento aí pra gente, auxilia aí, traz para aqui, pode vir aqui, Emily, vem aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Cristo? Não é só levantar a sua mão. Peço os irmãos da igreja que agora não levanta a mão não, fica a mão abaixada para a gente ver se tem mais alguém que quer entregar a vida a Cristo. Essa é a oportunidade que Deus te dá. Essa oportunidade que Deus te oferece para você ser cristão, entregar a vida a Jesus. Amém? Vamos orar pela vida delas agora, mas antes, quero parabenizar vocês, viu? Vocês caminham conosco aqui, com o papai, com a mamãe, com os avós, mas sempre há um momento de dizer sim para Jesus. Sempre há um momento de entregar a vida a Cristo. E este é o momento, esta é a oportunidade. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e vocês repetissem uma oração comigo. Tá? Vocês duas vão repetir essa oração comigo, tá bom? Feche os olhos e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Me perdoe por todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Emi e Júlia, essa decisão de vocês, se foi realmente uma decisão sincera, Deus está perdoando o pecado de vocês, escrevendo o nome de vocês no livro da vida. Vocês já sabem sobre oração, porque a gente ministra sobre oração, e vocês vão orar, e Deus vai falar com vocês. Vocês vão poder ler a Bíblia, e o Espírito Santo vai ministrar o coração de vocês, aquilo que vocês aprenderam, e vocês vão poder orar, e Deus vai responder a vida de vocês. Mas não é só isso, vocês servem na família Nova Vida, e vocês têm uma família que quer caminhar, que quer andar com vocês. E aí eu gostaria que vocês se virassem, embora já é de casa,
para que vocês abraçem a família Nova Vida, que vai fazer uma festa para vocês. Vire para lá, por favor. Aleluias. Nome de Jesus, nome de Jesus. Oh, aleluias, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está aqui à frente, venha celebrar com as meninas, gente. Venha parabenizá-las, abraçá-las, as mamães aí, os pais. Essa é a bênção de Deus. Oh, aleluia, Deus. Bruno. Eu sou livre. Eu sou livre. Glória a Deus. Cumprimente elas. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Essa é a bênção de encontrar com Jesus, meu querido, minha querida. Celebre ao Senhor, agradeça a Deus pela vida da Júlia, da Emily, que disseram sim para o Senhor nesta noite. Oh, aleluia, Deus. Tu és poderoso, Deus da glória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos dar um louvor de palmas a Jesus pela vida delas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 11, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Talvez você pense assim, mas são crianças. Mas as crianças não são garantidas o céu para elas. Elas precisam também entregar a vida a Jesus. A partir da idade da razão, até a idade da razão, Jesus a salva pela misericórdia dele. Aquele conceito que a gente aprendeu da igreja católica, que criança é anjinho, não é não. Ele carrega a natureza pecaminosa. Se ele morrer, vir a falecer, antes de completar a idade da razão, Jesus o salva. Quem salva é Jesus pela misericórdia. Mas depois da idade da razão, se eles não encontrarem, não disserem sim para Jesus, infelizmente eles não têm a garantia da vida eterna. Pastor, e quando é a idade da razão? Diz os psicólogos que é a partir dos 7 anos. 7 para 8 anos a criança já entende que é pecado, que é certo e que é errado. A Júlia e a Emily fizeram essa decisão, amém? Que bênção maravilhosa, né? Não é porque está na igreja, irmãos, né? Que é crente. Você já viu aquela expressão, né? Filho de peixe, peixinho? Mas não existe filho de crente, crentinho né? Precisa dizer sim para o Jesus. Amém, glória a Deus, né? Aleluia.